Lição número 106 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. Que eu me aquiete e escute a verdade. Comentário. O título em si mesmo é extremamente importante, porque, como já enfatizei repetidamente, refletindo a ênfase do curso, o meio pelo qual temos acesso à verdade e vivenciamos o amor de Jesus é liberando os nossos egos. Lembrando-nos de uma lição inicial, Jesus se refere à voz do ego em nossas mentes como gritos estridentes. Seu barulho está sempre em nossas mentes, e ser quieto significa que o nosso tomador de decisões reconheceu que cometeu um equívoco. Assim, nós escolhemos contra o sistema de pensamento de especialismo do ego e a favor de sua correção, contra a ilusão e pela verdade. Essa lição e o próprio título é outro lembrete da necessidade que temos de sermos quietos em relação ao ego, retirando nosso investimento de estarmos certos, passando para sermos felizes. Citação: se deixares a voz do ego de lado, por mais alto que pareça ser o seu chamado, se não aceitares suas dádivas mesquinhas que nada te dão do que realmente queres, se escutares com uma mente aberta que não tenha te dito o que é a salvação, então ouvirás a poderosa voz da verdade, quieta em poder, forte em serenidade e completamente certa em suas mensagens. Isso reafirma o que acabei de dizer. Todos nós temos preferido as insignificantes dádivas de individualidade e especialismo do ego, em vez da dádiva gloriosa de Deus, que Jesus mantém para nós. Sua dádiva de perdão desfaz o ego através da nossa percepção de que somos todos um. Unidos no sonho por compartilharmos a necessidade de voltarmos para casa e unidos em nossa identidade como Cristo. A força da presença do Espírito Santo e do amor de Jesus repousa na quietude e na serenidade. É o ego que precisa fazer uma algazarra. Sempre, por exemplo, que estamos certos sobre algo e precisamos que todos os outros saibam o quanto somos certos, maravilhosos e santos, sabemos que é o ego falando. A voz do Espírito com a qual realmente queremos nos identificar é quieta e não chama atenção para si mesma. Ela simplesmente é, entre aspas, quieta em poder, forte em serenidade e completamente certa em suas mensagens. A necessidade de ser especial e estar certo demonstra o fato de termos escolhido o ego como nosso professor. Citação: escuta e ouve o teu pai te falar através da voz que ele designou, que silencia o trovão daquilo que não tem significado e indica o caminho da paz para aqueles que não podem ver. Novamente, aqueles que estão certos não provocam uma comoção a respeito de si mesmos. Eles não fazem um grande caso sobre as coisas, porque na certeza da quietude de suas mentes, percebem que nada aqui é importante, incluindo seu ser individual e especial. Apenas vivenciar o amor de Deus é importante, e não há nada comparável a isso aqui. Ouvir a voz do Espírito Santo que fala pelo amor dissolve o ser sem significado e termina com todo o conflito
iluminando o caminho para nosso retorno à paz. O trovão daquilo que não tem significado abre espaço para o simples silêncio da verdade. Citação: fica quieto hoje e escuta a verdade. Não te deixes enganar pelas vozes dos mortos, que te dizem ter achado a fonte da vida e a oferecem para que acredites. Não dê atenção a eles, mas escuta a verdade. Comentário: Jesus nos diz no próximo parágrafo que as vozes dos mortos, entre aspas, são as vozes do mundo. Seria mais tecnicamente correto dizer as vozes dos não viventes, porque a morte pressupõe que havia vida. E nós aprendemos no curso em Milagres que o corpo simplesmente não existe. Ele não nasce, nem morre, entre aspas. No entanto, o pentâmero iâmbico requer uma palavra de uma única sílaba, que é uma razão para usá-la. O mundo nos diz que a vida vem do corpo. De um ponto de vista bíblico, poderíamos dizer que a fonte da vida é de Deus, que criou o corpo à sua própria imagem e semelhança. No entanto, Jesus nos diz para não ouvirmos essas vozes dos não viventes ou mortos que falam apenas de ilusão. Ficando quietos, nós silenciamos essas vozes enganosas para que possamos ouvir a verdade. Citação: hoje não tenhas medo de desviar-te das vozes do mundo. Caminha com leveza, passando pela persuasão sem significado. Não lhes dê ouvidos. Fica quieto hoje e escuta a verdade. Passa por todas as coisas que não falam daquele que tem a tua felicidade em suas mãos e que a oferece a ti com boas-vindas de amor. Comentário: Jesus fala dessa forma porque nós temos medo de que, se evitássemos ou fugíssemos das vozes do mundo, iríamos desaparecer. Essas vozes testemunham nossa realidade aparente como indivíduos separados e especiais, e nosso medo de nos afastarmos de sua autoridade, irmos contra sua verdade, que é o de que vamos nos dissolver na nulidade de Deus, perdendo nossa individualidade para sempre. Esse, então, é o pensamento que nos impede de alcançarmos sua mão, simbolizada para nós pela presença de Jesus em nossa jornada para casa. Como vemos repetidamente através de todo um curso em milagres, a forma de dizer sim ao amor de Jesus é dizendo não ao sistema de pensamento do ego, que acreditamos ser a nossa fundação. Dessa forma, ultrapassando as vozes do mundo, nossos ídolos especiais, alcançamos a mão de Deus, ouvindo apenas sua voz, que fala da felicidade e das boas-vindas do amor que espera por nós no final da jornada. Citação: dá ouvido só a Ele hoje, e não espera mais para alcançá-lo. Hoje, ouve uma única voz. Comentário: esse é o apelo de Jesus a nós, o que ele faz durante todo um curso em milagres. Entre aspas, por que você continua se fazendo sofrer, quando poderia com a mesma facilidade segurar a minha mão e deixar o seu ego? Em outras palavras, Jesus nos diz que nós
não precisamos esperar mais para sermos felizes. Nada é realmente ferido pela nossa demora, mas dentro do sonho, nós fazemos com que nós mesmos tenhamos cada vez mais dor enquanto esperamos. Entre aspas, você não precisa mais fazer isso, Jesus diz. Mas, entre aspas, eu espero pela sua escolha. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus jamais o fará. Mas tenho que esperar, enquanto escolhes, abandonar a ti mesmo. Porque eu espero com amor e não com impaciência. Com toda a certeza, tu me chamarás verdadeiramente. Virei em resposta a um único chamado inequívoco. Citação. Hoje, a promessa do Verbo de Deus é cumprida. Comentário. Quando verbo é posto em letras maiúsculas, quase sempre é entendido como alguma expressão do princípio de expiação, a correção para o erro, o Espírito Santo ou perdão, que representa o desfazer do sistema de pensamento do ego. Por sua própria natureza, como reflexo da verdade de Deus, ele não pode deixar de ser verdadeiro. Sua promessa não pode deixar de ser mantida. Citação. Ouve e fica em silêncio. Ele quer te falar. Ele vem com milagres 1000 vezes mais felizes e maravilhosos do que jamais sonhaste ou desejaste nos teus sonhos. Comentário. A palavra milagres é usada aqui de forma diferente do que em todos os outros lugares. E nós já vimos como Jesus é um pouco flexível em sua linguagem. Milagres corrigem o sistema de pensamento do ego. No entanto, aqui eles expressam o amor de Deus porque são eternos, como as próprias sentenças expressam. Através de todo o curso em milagres, Jesus explica que os milagres não são eternos e não duram além da nossa necessidade deles. Em outras palavras, quando o sonho ilusório é desfeito, a correção ilusória para o sonho, sua função agora completa, se vai também. Uma passagem que devemos ver bem depois no livro de exercícios expressa isso lindamente. Entre aspas, um milagre é uma correção. Ele não cria e realmente não muda nada. Desfaz o erro, mas não tenta ir além da percepção, nem superar a função do perdão. Assim permanece nos limites do tempo. No entanto, prepara o caminho para a volta da intemporalidade e do despertar do amor, pois o medo tem que desaparecer com o gentil remédio que ele traz. Comentário. Assim, novamente, milagres expressam nossa experiência do amor de Deus dentro do sonho. O conteúdo dessa passagem é similar a essas linhas adoráveis e confortadoras no texto. Entre aspas, esse mundo está cheio de milagres. Eles estão em silêncio radiante ao lado de cada sonho de dor e de sofrimento, de pecado e de culpa. Comentários. Essas correções radiosas e amorosas, os reflexos da luz e do amor do céu, permanecem em nossas mentes, esperando pacientemente nossa decisão de escolhê-las. Citação. Os seus milagres, com letra maiúscula, são verdadeiros. Eles não se desvanecerão quando o sonho acabar. Em vez disso, eles acabam com o sonho e duram para sempre, pois vêm de Deus para seu Filho querido, cujo outro nome é o teu.
O querido filho, comentário, cujo nome é o teu, é Cristo. Não o ser separado. Nome, corpo e personalidade que acreditamos ser. O amor, cujo reflexo tem nos chamado, permanece conosco para sempre, pois nós somos esse amor. Esse é o significado por trás da passagem, de outra forma inexplicável do texto, sobre a natureza eterna do Espírito Santo, a forma antropomorfizada do amor de Deus. Entre aspas, a voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação ou a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. Citação: hoje prepara-te para milagres. Hoje deixa que se cumpra a antiga promessa que teu pai fez a ti e a todos os teus irmãos. Comentário: Jesus apela a nós, porque nós precisamos escolher aceitar sua dádiva já presente. Ele novamente contrasta a felicidade gloriosa que suas dádivas nos provêm com a felicidade inglória de especialismo que as dádivas do ego nos oferecem e pergunta, entre aspas, essa escolha pode ser difícil de fazer? As escolhas desse mundo, seus pecados, culpas e julgamentos, realmente são mais importantes para você do que a felicidade que você seguramente vai encontrar se soltar a mão do ego e segurar a minha? Nosso apelo ancestral do nosso Pai a nós permanece inútil em nossa consciência até escolhermos nos lembrar do nosso apelo a Ele. Entre aspas, Deus cumpre as suas promessas. O seu Filho cumpre as suas. Ao criá-lo assim, disse o Pai, Tu és meu amado, e eu o teu para sempre. Sê, pois, perfeito como eu sou, pois nunca poderás estar à parte de mim. Seu filho nunca se lembra de que ele lhe respondeu, assim serei, embora ele tenha nascido dessa promessa. Citação: escuta-o hoje e ouve o verbo que ergue, o véu que cobre a terra e desperta todos aqueles que dormem e não podem ver. Através de ti, Deus chama por eles. Ele precisa da tua voz para falar com eles, pois quem poderia alcançar o Filho de Deus, senão o Pai, chamando-o através do seu ser? Esse é um tema que devemos ver repetido. Ele é baseado na ideia agora familiar de que o Filho de Deus é um. Jesus não está dizendo que deveríamos aprender essas lições de perdão e depois pregar seu evangelho ao mundo. Outros sistemas ensinam isso, mas não esse aqui. Na verdade, nós não pregamos ou ensinamos nada. Nós simplesmente aceitamos o amor de Jesus, que abraça cada mente aparentemente separada na filiação, uma vez que as mentes são uma. A mente se estende à mente, refletindo a extensão original da mente de Deus à mente de Cristo. Novamente, nós não fazemos nada. Se o amor de Jesus nos motivar, inspirando-nos a fazer coisas no mundo, nós,
obviamente as fazemos. No entanto, o cerne do currículo do Curso em Milagres envolve silenciarmos as vozes do ego em nossas mentes e nos identificarmos com as palavras de Jesus. Aceitando seu amor, nós permitimos que ele nos guie em tudo o que pensarmos, sentirmos, dissermos e fizermos. Nesse sentido, o mundo é curado, porque ele não existe fora de nossas mentes. Incidentalmente, encontramos aqui o prenúncio de uma passagem mais desenvolvida na introdução à quinta revisão, onde Jesus diz que ele precisa que ouçamos suas palavras e que as que demos ao mundo para que ele seja salvo. Citação: ouve-o hoje e oferece-lhe a tua voz, para falar a toda a multidão que espera para ouvir o verbo que ele pronunciará hoje. Comentário: nós falamos suas palavras em silêncio, porque o amor silencioso não fala palavras. Uma vez que acreditamos ser corpos, no entanto, as palavras silenciosas da presença do amor, com frequência, vão tomar forma em nosso comportamento e palavras, conforme se estenderem através de nós. No entanto, não são as palavras que são importantes, mas o amor que as inspira. Nossa tarefa é simplesmente entrar em contato com esse amor. Então, ele faz o resto. Citação: que estejas pronto para a salvação. Ela está aqui e te será dada no dia de hoje. Comentário: a salvação será dada a nós num instante, o instante santo, em que escolhermos aceitá-la. O que fazemos deixando de lado a voz do ego? Nosso professor não pode esperar para nos dar o que já temos. Entre aspas, a ânsia do Espírito Santo para dar-te isso é tão intensa que ele não quer esperar, embora espere com paciência. Vai de encontro à sua paciência com a tua impaciência em relação a qualquer adiamento do teu encontro com ele. Sai contente para te encontrares com o teu Redentor e caminha com ele em confiança para fora desse mundo e para dentro do mundo real, da beleza e do perdão. Sabendo que a beleza é o que espera pela nossa escolha, quem poderia não compartilhar da ânsia do Espírito Santo? Citação: e aprenderás a tua função daquele que a escolheu para ti em nome do teu Pai. Escuta hoje e ouvirás uma voz que ressoará pelo mundo inteiro através de ti. Comentário: o mundo existe em nossa mente, onde a voz do Espírito Santo ressoa quando escolhemos aceitá-la como a única voz que queremos ouvir. Nossa escolha, portanto, ecoa ao redor do mundo, presente na mente única do Filho. Citação: o portador de todos os milagres precisa que os recebas primeiro, tornando-te assim o feliz doador daquilo que recebeste. Comentário: vamos ver agora o retorno ao tema de dar e receber prenunciado aqui. Nossa responsabilidade é simplesmente recebermos ou aceitarmos a dádiva. Sua doação acontece através de Jesus. A lição 154
ecoa a ideia de primeiro recebermos o milagre antes que sua cura possa ser estendida aos outros. Citação. Assim começa a salvação e assim termina. Quando tudo for teu e tudo for dado, ela permanecerá contigo para sempre. A salvação começa em nossas mentes, a fonte do erro, e termina lá, quando escolhemos corrigir o erro e aceitar a expiação, como uma passagem inicial no texto explica. O processo de desfazer, que não vem de ti, está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou aí. A tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Comentário. Desnecessário dizer: essa ideia de dar e receber não tem nada a ver com a compreensão do mundo. Quando tudo é meu e eu aceito o amor de Deus como minha identidade, a filiação é unida nesse ser. Não há perda, mas apenas ganho para todos. Citação. E a lição terá sido aprendida. Comentário. A lição que tem que ser aprendida é a expiação. A separação de Deus nunca aconteceu. Isso significa que você e eu também não somos separados. Citação. Hoje estamos praticando o ato de dar, não da forma como o compreendes agora, mas tal como é. Os exercícios de cada hora devem começar com esse pedido para a tua iluminação. Que eu me aquiete e escute a verdade. O que significa dar e receber? Pergunta e espera uma resposta. Essa é uma pergunta cuja resposta tem estado esperando há muito tempo para ser recebida por ti. Comentário. A resposta, novamente, é o princípio da expiação. Não é uma resposta específica que faria Jesus nos dizer, por exemplo, faça isso, faça aquilo, ou vá ali, mas o verbo sem palavras de Deus. Ainda que a resposta espere por nós em nossas mentes, tememos suas implicações. Portanto, precisamos desses períodos de prática como lembretes gentis de que, se virmos através das mentiras do ego, dar e receber são diferentes. A quietude resultante vai nos permitir ouvir a voz do Espírito Santo corrigindo os nossos erros. O perdão nos capacita a sermos quietos, para que possamos receber o amor que é nosso e do mundo, sem perda para ninguém. Citação. Ela dará início ao ministério para o qual vieste e libertará o mundo do pensamento de que dar é um modo de perder. E assim o mundo vem a estar pronto para compreender e receber. Comentário. Quando aceitamos a dádiva de nos tornarmos a manifestação de Jesus no sonho, assim como ele era a do Espírito Santo, isso se torna nossa função ou ministério. Mas não devemos encarar isso como algo externo, pois isso seria uma compreensão totalmente equivocada do curso em milagres. Como pode haver um ministério externo quando Jesus ensina que não há mundo? Nós primeiro temos que aprender essa lição.
significando que aprendemos que não existe pensamento subjacente ao mundo. Quando esse aprendizado acontece, o propósito do milagre, o amor se estende através de nós. A forma que ele assume é irrelevante, pois o que importa é escolhermos o amor em vez do medo, identificando-nos com o ser da filiação unificada. A herança desse ser nunca foi perdida e agora é recuperada através da sua lembrança. Citação: fica quieto e escuta a verdade hoje. Para cada 5 minutos passados a ouvir, 1000 mentes se abrem para a verdade e ouvirão o Verbo Santo que tu ouves. E passada a hora, novamente liberará mais 1000 mentes que se deterão para pedir que a verdade lhe seja dada junto contigo. Comentário: lembre-se de que o termo 1000 no curso em milagres simboliza um grande número. Portanto, milhares vão receber essa dádiva da expiação quando aceitarmos para nós mesmos. Lembrando a filiação, como fez Jesus, que existe outra escolha que pode ser feita. Entretanto, ela ainda continua sendo a decisão da filiação, assim como foi nossa, quando escolher aceitar o Verbo de Deus. Citação: hoje, o santo Verbo de Deus é cumprido através do teu recebimento, para que possas dá-lo, de modo que possas ensinar ao mundo o que significa dar, escutando e aprendendo com ele. Não esqueças de reforçar a tua escolha de ouvir e receber o Verbo com esses lembretes, que darás a ti mesmo com a maior frequência possível hoje. Que eu me aquiete e escute a verdade. Hoje sou o mensageiro de Deus. A minha voz é sua para dar o que recebo. Comentário: aprendendo que dar e receber são o mesmo, permitimos que a verdade seja ela mesma. Liberar mágoas, memórias de vitimização e necessidades especiais não requer sacrifício nem perda. Pelo contrário, o processo de perdão, que é nossa dádiva a Jesus, assim como nossa filiação, nos liberta para recebermos a memória de amor do qual nos separamos. Sem as barreiras do ódio para bloquearem o fluxo do amor, ele gentilmente se estende através de toda a filiação, entregando a feliz mensagem do Verbo de Deus. A verdade está aqui e é nossa ao nosso pedido. Ken Wapnick.